começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que está ganhando cada vez mais o gosto, né, dos devs, que é o Cloud Code, né, um agente aí de codificação da Anthropic que em menos de um ano se transformou um dos queridinhos dos desenvolvedores, né, mundialmente falando. E para falar sobre essa ferramenta, né, um pouco mais, tô aqui com o Dantas, meu companheiro de bancada. E aí, Fernandinha, e aí, pessoal, Caio de volta outra vez. Fiquei sabendo que ele subiu rápido nos gráficos, viu, Subiu Fernandinha? pra caramba, viu, assim, de forma surpreendente Alguma mesmo, coisa né, de boa deve ter, inesperada. né? É, exatamente. E para falar então dessa ferramenta, eu tô aqui com o Breno, entusiasta de IA aqui da DTI, né, desenvolvedor. E aí, Breno, como é que você tá? E aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, Fernandinha, e Dantas e Maicon. Vai ser legal demais esse episódio, tô animado. Eu tô bem animada também. Tô aqui com o Michael também, que é designer de produtos aqui na DTI, e também usa pra caramba o Cloud Code, né, então Primeira vez, brigadão pelo convite, estou bem animado aí para trocar essa ideia com vocês. bom demais. E aí, assim, para começar a falar um pouquinho sobre Cloud Code, né, eu falei que era uma das ferramentas mais, né, que acendeu muito rapidamente, se transformou no queridinho dos devs. Eu não estou exagerando mesmo não, né? O Cloud Code foi lançado no ano passado, em 2025, e lá em maio a receita ainda era zero. A receita anualizada prevista para esse ano é de 2,5 bilhões de dólares, né? Então, assim, uma ferramenta e uma ascensão até antes, nunca antes vista, né? Os SaaStr, né, que acompanham os IPOs de empresas de desenvolvimento de software, né, de empresas de software há muito tempo, diz que nunca viu um crescimento como esse do Cloud Code, né? E uma pesquisa do Pragmatic Engineer, né, que é uma das maiores newsletters do mundo aí de engenharia de software, fez uma pesquisa, né, com mais de 900 engenheiros sêniores e mostrou que o Cloud Code ultrapassou o Cursor, ultrapassou o GitHub Copilot, né, como uma ferramenta de IA mais usada, né? Então eles perguntaram qual a ferramenta que as pessoas mais amam e 46% responderam o Cloud Code. Então, gente, estamos falando de uma ferramenta realmente que está, como eu falei, ganhando o coração aí dos desenvolvedores, né. Os dados que essas pesquisas trazem pra gente nos faz questionar se aquele caos todo sobre a bolha da IA realmente é verdade, né, Fernandinha? Afinal, uma receita desse valor não é possível, né? Algum valor eles têm que estar criando para os seus usuários. E para poder falar agora um pouquinho mais da parte técnica e entender qual que é o diferencial que essa ferramenta apresenta para a gente, vamos passar para alguém que usa ela então no dia a dia. Breno, você já utilizou outras ferramentas antes do Cloud Code? Você consegue dizer para a gente por que que ela cresceu tão rápido, cara? O que que ela tem de diferente? Porque não é possível, né? Alguma coisa ela tem que ter. Sim, eu acho que o Cloud Code ele tem um grande diferencial, né? Eu tenho explorado bastante ferramentas, assim, no dia a dia, tanto o Anti-Gravity, o curso Copilot no VS Code. Então, a ideia do Cloud Code é facilitar o nosso dia a dia. Então, é possibilitar ferramentas que vão interagir com o nosso ecossistema, com o nosso trabalho ali, com nossos arquivos, assim, diretamente. Então, acho que esse é o diferencial. Eu vi vários relatos das pessoas que estão utilizando o Cloud Code falando que elas parecem ter voltado com um brilho nos olhos para programar. Então, uma das coisas que a gente comentou em alguns outros episódios, né, Fernandinha, é que as pessoas estavam ficando saturadas de fazer essas coisas com IA. Então, dava a sensação que você tinha uma fadiga de IA quando você utilizava essas outras ferramentas. E parece que isso voltou para a estaca zero, né, diminuiu por bem, né, com o Cloud Code. Então vi muitos relatos do pessoal falando: "Pô, finalmente voltei a programar até de madrugada, virar notificação de projetos pessoais". Então o pessoal parece estar realmente gostando de utilizar, tem uma experiência de usuário prazerosa. E você concorda com isso? Você experimentou isso com alguma outro agente também, com alguma outra ferramenta de IA ou o Cloud Code ele tem um brilho a mais nos olhos mesmo? Com certeza ele tem um brilho a mais nos olhos, além dele permitir que as tarefas sejam executadas autonomamente, a gente consegue utilizar o cloud remotamente. Eu posso pedir ele pelo meu celular aqui para ele executar alguma coisa e ele vai fazer isso, sem eu precisar estar lá no meu computador para fazer. Então, assim, eu consigo fazer isso, eu consigo ver os resultados em tempo real. Então, assim,
programar de madrugada, eu posso até não ficar, mas eu posso deixar ele fazendo isso por mim. Isso é muito legal mesmo, porque entrei no site da Anthropic, né, e quando ela define o Cloud Code, o jeito que ela define nem parece ser, assim, um negócio muito diferente mesmo não, né. Ela fala aí que é uma ferramenta agêntica, né, que lê o seu codebase, né, edita os seus arquivos, roda comando, integra com as suas ferramentas de desenvolvimento, e é uma agência, uma ferramenta AI powered, né, basicamente, que te ajuda a construir features, consertar bugs e tal, automatizar tarefas. Esse tipo de descrição nem parece ser um negócio muito diferente do Cursor ou enfim, de qualquer outra dessas, né. Mas o fato é que o Cloud Code ele nasceu, por exemplo, no terminal, né, uma ferramenta que muitos desenvolvedores gostam bastante, né, que acho que tem essa sensação de estar sendo mais Controle. efetivo, né, ou mais rápido, ou sei lá, até mais É mais raiz, mais né, raiz, dá uma sensação de sou mais desenvolvedor, né, e que ao mesmo tempo também evoluiu para outras coisas como IDE, né, como extensões de IDE, plugins, tem aplicativo desktop atualmente, e como você falou, né, é uma ferramenta que você consegue trabalhar de forma fluida em todas essas interfaces, né, seja você começar no CLI, você vai pro desktop, você vai para o seu celular, você vai para sei lá onde, enfim, né, você consegue ir, alternando. Então assim, eu acho curioso que a Anthropic ela de fato não, na hora que ela define o Cloud Code, ela nem traz tantas coisas, mas a gente tá vendo que na prática, primeiro, como você disse, né, são várias e várias features sendo lançadas o tempo inteiro, né, assim, a gente tem muita coisa nova sendo lançada, e eu acho que tem também a ver com essas outras coisas aí de interfaces e tal que o Cloud Code, interage. Sem contar que eu acho que também uma outra coisa que influencia bastante é o próprio modelo da Anthropic, né, que é o Opus ali, desde que o Opus lançou o 4.6. Oh, meu Sensacional. Deus do céu, É gente, chef kiss, assim, né. meu Deus, assim, não dá nem pra descrever o Opus 4.6 Vontade de de abraçar dar ele, né, vontade. Fernandinha? Eu estava ali hoje falando sobre isso. Gente, eu amo demais esse modelo, por favor. Fica difícil voltar para os outros quando a gente tá perto do Exatamente, limite ali, tá? exatamente. Agora, outra experiência de usuário que eu vi alguns relatos na internet é que as outras ferramentas de IA, como a gente já tinha discutido, elas normalmente eram catalogadas como uma ferramenta de produtividade. Então você pegava a IA, como a gente já falou várias vezes, para acelerar aquele desenvolvimento seu ali, né? Mas ele já tinha que estar montado. E por isso que eu gostaria de escutar um pouquinho aqui do Michael para poder falar sobre essa parte do Cloud Code, onde ele se comporta além de uma ferramenta de aceleração, mas com uma peça central do nosso modelo de desenvolvimento. Algo que te ajuda não só na escrita do código, mas desde o design da história, né? A escrita, a projeção dela, o planejamento, até as validações de segurança depois. E isso eu falo por conta própria. Então, pessoal, eu tenho utilizado o Cloud Code ou o Claudinho para os íntimos, Amo. principalmente, primeiro, para gerar ideias, então para sair daquele problema que acho que todo designer tem, que é da folha em branco, né? Então ele gera uma primeira versão daquilo que eu tenho na minha cabeça e segundo, para prototipar features do meu dia a dia, né? Então, ao invés de fazer um protótipo no Figma, eu consigo gerar um protótipo já com um código, em cima da minha codebase e passar a minha ideia para o meu time de uma forma um pouco mais assertiva, já tendo mais noção das limitações técnicas e de comportamento do produto de fato. Olha só, né? Então, como que ele desce o nível dessa barreira de entrada para as pessoas não técnicas conseguirem gerar valor nessa área, né? Imagina então para as pessoas técnicas, né? O que mais que ele não está fazendo? Eu escutei falar aí sobre um tal de Skills 2.0, né, Breno? E essa feature do Cloud é uma das coisas que está se destacando, né? Que muitas pessoas têm falado o quanto que está agilizando, falam sobre a necessidade de ter um bom investimento de tempo inicial para construir essas skills ou validá-las, né, caso venham da internet, e depois o quanto que a aplicação delas acelera bastante a etapa de desenvolvimento. Então conta pra gente o que que é esse Skills 2.0, o que que é essa feature do cloud, cara? Por que que ela é tão chamativa assim? Eu acredito que essas skills, elas são para possibilitar mesmo que o agente ele consiga interagir com ferramentas, né? Você ensina para o agente como ele vai fazer determinadas coisas. E quando você ensina isso e gera um código para aquilo, né? Você cria de fato um arquivo de skill, que é bem simples ali no ecossistema do cloud, você consegue disponibilizar isso
para mais pessoas. Então você consegue fazer com que isso atinja a sua equipe É inteira. um conhecimento distribuído que eu estou implementando naquela minha rede, entre aspas, de IAs ali. Então, assim, cada um do meu time tem a sua, mas eu posso disponibilizar para todo mundo utilizar a mesma, assim. Eu estou construindo um conhecimento em rede ali. É isso? Exatamente. E a gente tem uma consistência no que a gente vai gerar, né, com base nessas skills criadas. Além disso, a comunidade tem disponibilizado inúmeras skills, né, que foi o que você falou, né? Claro que essas skills elas têm que ser validadas, mas a gente tem hoje uma gama de skills que a gente pode utilizar que já estão disponíveis e validadas pela própria comunidade, né? Então, assim, é muito legal. É, e acho que como o próprio nome diz, né, assim, a skill é uma habilidade, né, que você adiciona dentro do cloud, né, do Cloud Code, do próprio Cloud AI, né, que é, enfim, é a parte de chat deles, para ensinar para ele como faz alguma coisa, né, como se fosse, toda vez que você vai, até dando um exemplo prático, você pode até me corrigir, né, ou dar outro, mas seria assim, né, toda vez, por exemplo, que eu quero criar um controller, eu ensino lá para ele quais são as coisas que eu quero que o meu controller tenha. Ou toda vez que eu vou fazer um pull request, eu quero que ele revise A, B e C, e é assim que eu gosto que ele faça a revisão do meu código. Enfim, são habilidades que ele passa a ter, né, assim como se eu estivesse ensinando ele mesmo o jeito que eu gosto de programar, né. Seria mais ou menos isso, né. Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero criar um service ali, eu quero que sempre tenha um teste unitário para ele. Então, assim, você ensina ele como que ele deve se comportar, né? E aí a gente distribui isso para a equipe. Acho É, que é isso é bem muito legal. legal. E tem uma outra coisa que eu vejo também que é bem útil da parte de skills. Hoje aqui na DTI a gente tem uma assinatura corporativa do Cloud Code e a gente consegue compartilhar skills, inclusive no nível da corporação, né? Então isso é Nível muito no enterprise, nível né? enterprise, exatamente. Então isso é muito legal, né? Que a gente consegue ter habilidades, né? Templates, formas de fazer que são compartilhadas no nível da companhia, né? Da enterprise. Então, achei bem interessante mesmo que a skill se propõe, né. Eu não consigo parar de pensar, todas as vezes que a gente fala aqui sobre a capacidade de ensinar habilidades à IA, do sonho do Alan Turing, né, de criar uma máquina capaz de aprender. Então olha que legal, né, a gente está literalmente desenhando uma pequena skillzinha e colocando ali. Mas e o que que eu preciso para poder ensinar a IA aquela skill? Eu preciso de ter uma quantidade de parâmetros para treinar ela naquilo? Como que funciona ensinar essa skill? Porque nos primeiros modelos de IA, quando você brincava lá com eles, você queria ensinar alguma coisa nova para IA, você tinha que baixar uma quantidade grande de dados relacionados àquela matéria, àquela disciplina, e você tinha que criar normalmente um LoRA, né, um pequeno campo de treinamento, seria uma adição para aquela IA ali. Como que funciona essa skill na parte técnica, assim? O que é que eu preciso para poder ensinar ela? Eu acredito que hoje, na parte técnica dessa criação das skills, você pode escolher ferramentas que você inclui nessa skill para, né, dependendo do que você quer fazer. Então, você dá acesso a essa skill, a essas ferramentas específicas, que aí quando você vai chamar essa skill, vai utilizar ela de fato, né? Ela consegue ir lá nessa ferramenta e fazer e gerar os artefatos com base no que você. Incluindo ferramentas fora da IDE. Exatamente. E eu acho que tem um negócio que é interessante, porque apesar de você ter usado, né, o termo Dantas aí de treinar o modelo, né, a skill ela não é exatamente um treinamento, né, a gente Ela é não uma tá consulta exato, externa, a gente né? não tá retreinando o modelo ou o próprio cloud, né, a partir do momento que ele tem uma skill, não quer dizer que agora, daqui para frente, todos os modelos cloud vão saber aquela skill. Na verdade, aquela skill ela é adicionada no contexto, né, daquela consulta àquela API, né, no caso, por exemplo, as APIs da Anthropic. E no final das contas, o que que isso acontece? Por que que eu acho que é tão legal? Porque as skills, elas são meio que ativadas sob demanda. Então, o que aqui a gente já falou sobre context engineering, né, e as dificuldades de gestão de contexto que a gente tem hoje, que talvez é uma das grandes limitações das LLMs, é justamente a janela de contexto. A gente precisa o tempo inteiro ficar otimizando o que é que eu mando como contexto para minha LLM, porque senão ela alucina, né, eu deteriorizo esse contexto, eu acabo colocando coisas que eu não preciso, e cada vez, né, igual se eu estivesse lendo um livro, né, se eu tenho um livro de 1000 páginas e eu preciso de saber aonde que está o que eu preciso rapidamente, é claro que eu vou me perder. Mas se eu tenho um livro de 5 páginas e eu quero achar alguma coisa, é muito mais fácil. É a mesma coisa com as LLMs. Então, assim, no caso das skills, é basicamente isso, que eu acho que o cloud faz muito bem, né, e as outras ferramentas começaram também a copiar, é justamente esse negócio de eu ter um contexto meio limitado que eu ativo na hora que eu realmente preciso dele.
Eu preciso dessa skill, né, de saber criar o meu arquivo com testes unitários. Então espera aí que eu tenho um negócio aqui, ó. Pronto, aí pum, anexei no meu contexto e agora eu sei fazer isso. Eu não preciso mais, pum, saí do meu contexto, pronto, entendeu? Acho que esse que é o legal, né, de como essas coisas funcionam, né. E falando em copiar, agora então as coisas vão ficar muito mais copiáveis, né, para os concorrentes do Ah, Cláudio, né? Tópico sensível, tópico mas sensível, enquanto assuntos estamos polêmicos. gravando este episódio, na manhã de hoje aqui no Brasil, a gente acabou de receber a fatídica notícia de que o código fonte do Cloud Code, ele vazou. Pois é, nem só de flores e reconhecimentos, né, vivem os engenheiros da Anthropic, né. E hoje eu diria que eles estão em maus lençóis. Já deram um repost lá que foi ação manual, né, não foi Foi uma uma automatização. ação de empacotamento errada, né, que eles fizeram. Um engenheiro de cibersegurança, um pesquisador de cibersegurança, ele percebeu esse vazamento e ele publicou um tweet. E esse tweet, ele bateu quase 8 milhões de visualizações nas últimas 24 horas. Então, Toda assim, maluquice, né, gente, nas primeiras 3 horas desse tweet, ele já devia ter, acho que quase 4 milhões, se não me engano. E, bom, obviamente o mundo inteiro rapidamente percebeu o que tinha acontecido. Ele não publicou o código-fonte, né, ele só falou: "Nossa, a Anthropic deu mole, né, kkk, né, tipo assim, risos, fizeram tal coisa aqui que não é uma boa prática", né. Poucos minutos depois desse tweet, o GitHub já estava inundado com repositórios e mais repositórios com o código-fonte do Cloud Code, né, então Inclusive até converteram o código-fonte para pra Python Python, e né. chamaram de Cloud Code. Cloud Code, o Cloud Code. Então, o repositório, não sei se bateu o recorde, acredito que sim, né, enquanto a gente está gravando, mas se não bateu, deve estar próximo. O repositório mais rápido a alcançar 50.000 favoritações, né, e forks, foi o repositório do Cloud Code. Primeiro que as investigações sobre o código-fonte são sensacionais, né, descobriram coisas maravilhosas lá dentro, tanto coisas realmente muito produtivas, né, de como algumas features são implementadas, como a memória, a auto healing memory, né, uma memória de cura, por assim dizer, né, uma memória de autolimpeza que eles têm, né, como que eles fazem o cacheamento das informações, como que eles fazem essa organização da memória e do contexto, por que que gasta tanto token, como também descobriram outras coisas bem intrigantes, como por exemplo uma feature de Tamagotchi, que a Anthropic Eu tinha vi, que implementado dentro do loucura. código, e aparentemente estavam para lançar hoje no dia 1º de abril, né, mas talvez eles tenham questões mais importantes para Pra tratar tratar nesse agora. momento, né. Então calma, calma, Fernandinho, eu não vou decorrer mais aqui, a gente já fez a nossa gravação só para poder falar sobre esse assunto, né, então vamos voltar aqui falando especificamente sobre as features do Cloud Code, o diferencial que ele tem. Eu tinha mencionado Exatamente. aqui sobre esses skills, mas existe outra feature que também ficou em grande destaque, né, que foi esse modo Cowork. Não, esse modo cowork eu fiquei, né, eu brinquei com eles esses dias aí pra trás, e ele me pareceu ser bem legal, apesar de que eles ainda estão em preview, né, em modo de Ainda tá um preview, então teste eles ali, né. ainda têm vários disclaimers, assim, né, no próprio site da Anthropic, por exemplo, né, não compartilhe informações sensíveis, quase como se fosse assim, né, sua conta em risco, né, do que você vai compartilhar aí, mas é uma feature aí que possibilita você interagir com seus arquivos do seu computador, fazendo ações sobre ele, né, várias e várias ações. Tem a própria extensão do Chrome, que você consegue interagir com sites e gravar skills sobre coisas que você quer fazer. É uma ferramenta que me pareceu muito boa, sabe, assim, e cruzou um limite que a gente ainda não tinha visto tanto, que é realmente de ações para fora do mundo do desenvolvimento, em coisas do dia a dia mesmo, né, e realmente ações, né. O que que você acha, Breno? O que que você acha, Michael? Vocês já testaram o Cowork? Como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né. Então a gente está lidando com uma ferramenta agêntica. Então ela vai ter acesso da mesma forma que com os agentes a gente tinha acesso ao código, agora ele vai ter acesso ao seu file system, né, seu ecossistema, seu computador. Você vai literalmente falar para o cloud acessar uma pasta, iterar com o que você tem naquela pasta, gerar artefatos com base naquilo, então você pode usar skills externas para fazer isso, então todo cuidado é pouco, né. Então assim, a gente não está falando que
a gente vai evitar todos os problemas. A gente vai tentar ao máximo minimizar riscos, porque o risco tá aí, né? Então, Bom, diga por você que ela vai ter acesso a todas as suas coisas, tá? A minha não tem não, eu tenho um pezinho atrás ainda com algumas coisas desse sentido. Mas de fato você trouxe um ponto muito importante, né, porque será que a gente tá na hora de deixar a IA não supervisionada tomar conta de tantos fatores críticos, né, como billing, segurança, né, acessos e publicações que às vezes não têm retorno, né, tem coisas que são críticas o suficiente para a gente ter um dano que ele é irreparável. Será que a gente já chegou nesse ponto, né, de deixar ela sem a supervisão? Ainda mais sabendo que esse modo cowork está em teste, né. Eu fico bem com uns 10 pés atrás, né, assim, justamente por ele ainda estar em preview, né, assim, eu não colocaria mesmo nada que é muito sensível lá não, mas quando tiver uma versão com disponibilidade geral, aí eu acho que é ler, a mesma coisa que a gente sempre faz, né, Dantas, ler os termos, entender melhor, mas de fato ter acesso indiscriminado parece sempre, de qualquer forma, sempre parece muito. Mas a gente precisa falar de um elefante na sala aqui, que é o ciclo de expiração dos tokens do Cloud Code. Poxa, esse daí é foda, né, a cada 5 horas, né, a gente tem as sessões ali, né, de 5 horas que você tem uma quantidade de tokens para você consumir. Para mim, assim, eu acho que esse modelo é muito bom, assim, melhor, por exemplo, que o modelo do cursor, que você tem uma quantidade por mês, você acaba no 5º dia, você se ferrou pro resto do mês, né. Mas, de fato, assim, quando você usa modelos mais óbvio, né, mais, complexos, ele acaba esgotando muito rápido, né. Eu acho que esse é um jeito muito interessante de lidar com as limitações de tokens que todas essas ferramentas de IA têm, né. Que vocês acham sobre? A gente tá entre tapas e beijos aqui hoje com a Anthropic, né, fala bem, fala mal, fala bem, fala mal. Ah, não, mas eu sou fangirl da Anthropic, não tem jeito. Tem uma coisa bem interessante que eu tenho feito, é uma organização de contexto. Eu aprendi isso no Twitter. Você cria uma pastinha chamada context e dentro dela você divide com design, front-end, sistema, features, etc. E coloca todo o contexto referente a cada um desses temas. E aí, a cada novo prompt, você instrui ao Claudinho para ler esse contexto antes de tomar qualquer decisão. Isso tem feito com que os meus resultados sejam mais assertivos e eu percebi que eu estou gastando menos tokens, né? Então, fazer esse context engineering, que é um termo muito fancy, né? Bem bonitinho para dizer organize suas coisas, tem salvado bastante dos meus tokens aí. eu acho que um ponto é saber alternar entre os modelos mesmo, assim, acho que é bem importante. Você saber o que que vai exigir mais, né? Quando que você vai usar um Ops, quando que você vai usar um Sonnet. E essa questão do Context Engineering é realmente muito importante, muito relevante também, ter esse controle de como que você vai usar. E tem algumas outras ferramentas também que ajudam, né, nesse controle de tokens, né, assim, você consegue limitar esse uso. Mas as próprias skills que a gente estava falando aqui são formas também, né, de gerir bem esse contexto, porque para mim, existem algumas dimensões quando a gente fala sobre utilização de IA, né. Para mim a gestão de contexto, gestão de memória, que é isso que você está falando, né, Michael, assim, a gente até falou isso no episódio de engenharia de contexto aqui também, né, de context engineering, que é como que eu mantenho um contexto fisicamente escrito, né, em alguns arquivos MDs, justamente para que o meu modelo, né, a minha ferramenta não precisa ficar gerenciando todo esse contexto o tempo inteiro. Então ele quase que consegue descarregar, né, a memória dele em arquivos físicos e depois, quando ele precisa, ele vai lá e pega aquele contexto e retorna para a sua própria memória. Então eu acho que é uma técnica, né, muito importante, né, de ser feita. Outra que eu acho é a própria parte de skills, de templates, que também tem tudo a ver com isso, né, com o contexto e o que que eu coloco no contexto, o que que eu não coloco. Os MCPs eu acho que também são bem importantes e como que a gente configura eles para serem acessados justamente sob demanda, para eu também não ter agentes que não tem nada a ver, por exemplo, com Azure DevOps, com aquela habilidade ou com aquela tool de Azure DevOps danificando, né, poluindo o contexto dele. Então eu saber gerenciar esse tipo de coisa também é bem importante. Enfim, eu acho que tem muitas coisas mesmo hoje que ajudam nessa parte de contexto, né. Mas, para mim esse negócio da gestão de tokens é um desafio gigantesco mesmo em qualquer ferramenta. E eu acho que o Cloud Code, o Cloud mesmo, né, a própria Anthropic, eles resolvem isso de um jeito muito bom, né, para mim.
E eu gosto bastante desse jeito. Isso faz com que a gente precise ser um pouco mais assertivo, né? Sim, com certeza. Saber gerenciar melhor, né? Exatamente, eu gosto de usar uma skill chamada Grill Me, ou Sabatini Me, alguma coisa assim, uma tradução, que ela faz uma série de perguntas sobre aquilo que eu estou solicitando, por exemplo, uma feature, e me ajuda a entender exatamente o que ela vai precisar executar antes de fato colocar a mão na massa. Isso tem me ajudado até para clarear, né? Ajudar a entender melhor o meu próprio problema. Tem uma outra skill que é a skill de brainstorm, que ela é muito boa também para clarificar as coisas antes da gente sair pedindo e queimando o toque à torta direito. Exatamente. Bom, já que você tocou nesse assunto, então, Fernandinha, agora é a minha vez de ficar extasiada, viu? Porque tem uma nova feature, né? Nova assim, né? Recente, no finalzinho do mês passado, em que o Cloud Code lançou, que quebrou o mercado de cibersegurança, né? Então, assim, foi uma coisa. Linda. Foi lindo, lindo. Não, agora é minha. O Cláudio, deixa eu dar um abracinho no servidor aqui. Se eu ver o servidor dele, eu levo pra casa, gente. Não tem como não. Mas dá vontade de colocar no potinho, viu, Fernandinho? Ficar admirando, porque a gente tem um problema grande dentro do mundo da cibersegurança, que são as ferramentas de SAST, né? Eu não sei se vocês tiveram o prazer de lidar com elas, mas as ferramentas de SASTs mais usuais do mercado, elas são grandes buscadores de strings, por assim dizer. Porque que é SAST, né? SAST é um Static Analysis Security Testing. Então, ele é uma forma de testar a segurança de forma estática, onde ele lê o código-fonte e procura por padrões de insegurança. Mas o grande problema disso é que você precisa cadastrar esses padrões. Você precisa saber o que é inseguro para cadastrar um padrão, né, ou pelo menos alguns padrões similares, para que as ferramentas consigam dar match. Então, no seu código ali, naquele buscador ali dentro, claro que não é um buscador perfeitamente match ali, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Enquanto com a IA, ela muda isso, né? Ela nos dá a habilidade de buscar por vulnerabilidades que muitas vezes ela até depende de contexto. O que as ferramentas de análise de SAST, né, elas não conseguem entender. Então ela evita falsos positivos e consegue achar outras vulnerabilidades que passavam como falsos negativos. E eu disse que ela quebrou o mercado da cibersegurança e foi verdade isso, tá? No dia do lançamento e no dia seguinte, várias empresas grandes de segurança, como CrowdStrike, Cloudflare, Okta, Datadog, elas perderam de 6 a 9% do market cap delas. Então, assim, são milhões, bilhões de dólares que evaporaram, né? Assim, eles perderam valor de mercado muito por causa, bom, não teve nada acontecendo pelo menos, né, mas muito por causa desse anúncio da Anthropic. Então, essa ferramenta de análise de segurança deles, meu chefe quis aqui dessa vez. Maravilhoso. Anthropic, vocês estão de parabéns, viu? E Eu só isso. acho só um pouquinho contraditório com o vazamento aí, né, que aconteceu, né? Mas assim, Não mais uma precisa, coisa de cada não, vez. não precisa me jogar um balde de água fria, tá, Fernandinha? Ai, ai. Mas isso diminui muito a barreira para aplicar segurança dentro de um código, porque antes a gente precisava de uma implementação de uma ferramenta específica que rodasse naquela tecnologia, que fosse implementada numa pipeline, por exemplo, em que um dev que tivesse acesso ao YAML conseguisse escrever, testar, gerar o threshold, aplicar e publicar. Hoje, se você tiver um hook ali para poder ser trigado no final do seu desenvolvimento, ou alguma coisa nesse sentido, até mesmo pessoas com menos conhecimento técnico profundo são analistas de segurança muito experientes, Muito legal isso. né? Olha que sensacional, É o que a gente quanto falou de novo, evolui. né, do negócio do generalista, né, de quanto as funções passam a ficar um pouco Mais cinza, né? cinzentas, né, e o quanto isso, né, da mesma forma que a gente coloca skills no cloud para ele lidar com coisas diferentes, a gente também tá né, tomando esteroide, né, e ficando cada vez mais cheio de habilidades, inclusive, né, de segurança. Oh, graças a Graças a Deus. Deus, né? Chegou, Chegou a hora, né, finalmente. Dantas? E segurança está cada vez mais em pausa, né? O que não falta na comunidade são exemplos de vazamento de dados por plataformas web codadas. Com certeza, né? Nas primeiras vezes que eu comecei a usar, eu estava colocando a minha chave no chat para o Cloud, com a configuração do Envy. E o Cloud respondia: não faça isso, apague agora, precisa de uma nova chave. Então, assim, Obrigado, Cláudio. eu não sabia, né? Então, ultimamente eu tenho visto bastante casos de vazamento de dados e eu acho que isso
torna muito mais fácil, né, muito mais acessível fazer essas revisões de segurança e Isso garantir. aí. Essa parte de segurança do cloud foi quase que uma reação, onde eles perceberam que teve uma campanha massiva do governo chinês, onde 80 a 90% dessa campanha de alvo global foi executada autonomamente por ferramentas de IA. Então, quando o cloud percebeu que bilhões dessas requisições estavam sendo coordenadas por agentes distribuídos, eles falaram: não, peraí, agente separado, né? Nós entendemos que a nossa ferramenta está sendo usada para gerar ataques, né? Para engenharia social, para coordenar. As IA sempre foram uma arma na guerra cibernética, né? Então, ela estava sendo utilizada para potencializar essa arma cibernética, para gerar códigos maliciosos, scripts, exploits. E aí eles falaram: não, vamos fazer uma coisa do nosso lado também, né? Vamos operar de forma a ajudar. E aí eles lançaram essas features de segurança, né? E prometem aumentá-las no futuro. E espero que seja É, verdade. isso aí. A gente até já teve um episódio que a gente falou um pouquinho sobre essa guerra fria, né, da IA, de China, Estados Unidos, né, e as próprias ferramentas na época do DeepSeek, né, dos modelos, enfim, das ferramentas da ByteDance, né, e a competição entre essas ferramentas de China e Estados Unidos. Tem um episódio sobre isso, que você pode acessar no nosso Spotify. Então, gente, assim, qual a dica, então, vocês dão para os nossos ouvintes que querem começar com Cloud Code, que já estão trabalhando com Cloud Code, querem melhorar, né, a sua interação, sua produtividade com Cloud Code? Fala aí uma dica cada um, né, do que vocês falariam para os nossos ouvintes. Minha dica é experimente as ferramentas que ele disponibiliza, porque assim, você vai se surpreender, tem muita coisa legal, assim, às vezes você vai ficar só em uma ali, testa as outras, vê o que ele pode te oferecer. Não subestime o chat com o Opus, ele é incrível, ele vai te dar roadmaps, ele vai criar coisas para você, assim, maravilhosas. E experimenta o co-work. Limita ali a sua pasta, você consegue selecionar, assim, faz uns testes, assim, vai ser legal. Para os designers aí, comecem, né? Acho que é bem intimidador no começo, você tá vendo ali um monte de letrinha numa tela preta, mas eu acredito que vale muito a pena quebrar essa barreira e é muito prazeroso você ver seus protótipos ali, de fato, codados, né? É uma sensação muito boa. Ai, muito legal. E eu dou uma última dica aqui também, que a Anthropic, ela sempre, né, frequentemente lança muitos artigos para a comunidade falando sobre como que ela mesmo, né, faz o Cloud Code, como que ela está vendo os modelos, como, enfim, ela dá opiniões. O último, um muito bom que eles lançaram recentemente, foi sobre agentes de longa duração, né, como que eles estão lidando com isso dentro da Anthropic. Então, a Anthropic está o tempo inteiro lançando excelentes artigos para a comunidade, então é mais uma dica, né, relacionada aí ao mundo do Cloud Code. Então é isso, né, gente? Muito legal esse episódio. Fiquei animada, fiquei feliz. E é isso, espero que vocês experimentem mais o Cloud Code e nos contem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão vendo de mais legal, o que vocês veem de futuro. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Prazer. Até mais. Pessoal.